pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos aprender a confeccionar essa blusa que é feita no método top-down. A gente inicia aqui por cima, vai descendo a nossa peça e encerra ela sem fazer nenhuma costura. É uma blusa muito legal de tecer e eu tenho certeza que vocês vão arrasar com ela por aí. Antes de passarmos à execução da nossa peça, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e ativarem todas as notificações para não perder as próximas aulas. Além disso, me sigam no Instagram e no Facebook, porque lá sempre tem novidade. É isso aí, e vamos para o passo a passo. Para confeccionarmos a nossa peça, eu acredito que nós iremos utilizar aproximadamente 2 novelos do fio Queen da Círculo. Essa cor que eu tenho aqui é 33-34. Agulha 2,5 milímetros, no mínimo 4 marcadores de ponto, fita métrica, tesoura, papel, caneta e calculadora. Vocês podem substituir o fio Queen pelo fio Anne, Cleia ou Brisa, ou vocês podem fazer a mesma peça utilizando Charme, Amigurumi ou Duna. Eu vou passar as instruções para vocês fazerem as adaptações do ponto. Vocês precisam entender, essa peça é uma top-down, nós vamos iniciar por cima e vamos ir descendo para fazer o corpo da nossa peça sem costura. Quem for utilizar os fios mais grossos, né, Charme, Amigurumi ou Duna, ou algum semelhante até de outras marcas, vai usar menos correntinhas no início e, por consequência disso, vai ter menos leques entre uma linha de aumento e outra. Porque, ó, vocês podem perceber que aqui a minha peça está quadrada, tá? Essa aqui é uma amostra com fio amigurumi. O ponto é o mesmo, tá? A única diferença é que quando a gente está trabalhando com o fio mais fino, no caso aqui o Queen, né, que eu tenho para mostrar para vocês, a gente vai ter mais leques entre um ponto de aumento e outro. No meu caso aqui, os meus pontos de aumento estão sinalizados pelos marcadores. Aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro, e mais dois aqui embaixo. É um quadrado, né, no caso do fio grosso, e vai ser um retângulo no caso do meu fio mais fino. Tudo por uma questão de adaptação de pontos. Aqui, no fio grosso, a gente tem 3 conjuntinhos de leque entre uma linha de aumento e a outra, porque aqui nessas extremidades a gente vai ter os aumentos do nosso top-down. Aqui é bem fácil de ver porque eu não tenho leque, ó, eu tenho justamente a carreira de aumento. Então, no fio grosso, entre um aumento e outro, a gente vai ter 3 leques no começo. Com o fio fino, vai ser um pouquinho diferente. Na parte das costas, nós vamos ter 5 leques entre um aumento e outro. 1, 2, 3, 4, 5. Na lateral, né, na parte das mangas, nós vamos ter 4 e na parte da frente 5 também. Essa é a única diferença, tá? O ponto vai ser o mesmo e o aumento a gente vai fazer o mesmo também. Então, a diferença que quem vai trabalhar com determinado fio vai ter é a quantidade inicial de leques, tá? E claro, por consequência também, a quantidade de carreiras que vai ter que tecer o padrão. Como eu falei para vocês, eu vou mostrar aqui no fio Queen, mas vocês precisam entender isso. A construção da nossa peça é essa, é um top-down, a gente começa por cima, né, e vai descendo, depois a nossa peça vai ficar desse jeito aqui, ó. Só vou assim. Então, aqui a parte da frente, aqui mangas, e lá atrás costas. A gente vai trabalhar mais um pouquinho, né, para ela aumentar um pouquinho esse babado, e depois a gente passa a trabalhar de forma circular. Então, fiz o meu cordão de correntinhas, eu até marquei aqui, porque são muitas correntinhas, né? No meu caso aqui com o fio Queen, são 180 correntinhas iniciais, faço uma correntinha bem solta. E aí, agora, o próximo passo, a gente vai pegar aqui a nossa corrente, vai cuidar para não torcer ela, para fechar. Então, a gente vai virando aqui, emparelhando, para não fechar ela torcida, né? E vamos prender aqui a última correntinha na primeira, com um ponto baixíssimo.
E depois de prender, é importante que vocês abram ela na superfície em que vocês estão trabalhando para verificar se não ficou torcida nem torto. Eu já volto, vou confirmar aqui também. Agora que eu já vi que tá tudo ok, nessa primeira carreira nós vamos subir aqui uma correntinha e vamos colocando ponto baixo para todos os pontos dessa carreira, tá? Isso vai ser igual para ambos os fios. Então, todo mundo vai fazer a primeira carreira aqui colocando um ponto baixo em cada correntinha de início. Quem está trabalhando com fio mais grosso vai ter 120. Quem está trabalhando com um fio mais fino vai ter 180. Eu vou seguir aqui colocando um ponto para cada corrente. Já volto com vocês para a gente fazer o início do nosso ponto fantasia. Então, coloquem um ponto para cada correntinha. Agora que eu estou aqui no começo, nós vamos iniciar a nossa sequência do ponto. Esse início vai ser igual para todo mundo. Nós vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E no mesmo espaço de ponto, nós vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente. E aí, nós vamos pular aqui. 1, 2, 3, 4. E no quinto ponto, nós vamos fazer um V. 1, 2, 3, 4. E aqui no quinto, eu vou fazer um V, que é um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Vamos fazer uma corrente, vamos pular 4 pontos. E no quinto ponto, nós vamos fazer um leque. 1, 2, 3, 4. O leque é composto por 3 pontos altos no mesmo espaço de ponto. O V também é, tá? 2 pontos altos separados por 2 correntinhas no mesmo espaço. 3 pontos altos no mesmo ponto, 2 correntes e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente. Vamos pular aqui 4 pontos e no quinto vamos fazer o V. E nós vamos ir repetindo leque e V a partir de agora. Então, 1, 2, 3, 4. No quinto, V. Um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo ponto. Uma corrente, pula 4. E no quinto, faz o leque. Não esqueçam que entre o leque e o V tem uma corrente de separação. E o leque são 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Tá? E é isso aqui que nós vamos fazer até o final. Leque e V separados por uma corrente, pulando 4 pontos na base. Dessa forma aqui. Eu vou fazendo aqui. 4, 5. E vocês façam aí. Quando eu chegar ao final da carreira, eu mostro para vocês como que a gente conclui. Então, eu vou chegar lá no meu último V e volto com vocês. Porque aqui, a partir daqui, nessa carreira, é só repetição, alternando entre leque e V. Cheguei aqui, fiz meu último V e agora eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos. Só que aqui no começo, vocês devem lembrar que nós fizemos 5 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo espacinho. Então, agora nós temos que fazer mais 2 pontos altos para, junto com essas correntinhas, formar o primeiro bloquinho de 3 pontos altos da carreira. Então, nós vamos lá no primeiro ponto da carreira, onde nós fizemos as 5 correntes, e vamos fazer mais 2 pontos altos. Aqui eu já fiz a correntinha de separação, depois do V, né?
fiz aqui 2 pontos altos, eu vou prender com um ponto baixíssimo na minha terceira corrente. Porque daí, daquelas 5 iniciais, 3 são o meu primeiro ponto alto, 2 são o centro do meu leque. E aqui está a nossa primeira carreira. Certo? Agora nós vamos fazer a marcação para delimitar quais são as partes de manga e frente e costa, só para facilitar o nosso trabalho. Então, a gente tem que contar quantos leques a gente tem nessa carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 aqui no meu caso. Quem está fazendo com o fio charme, amigurumi ou duna, vai ter 12 leques. Como nós temos 18 aqui nesse caso, quem está fazendo com o fio mais fino, nós vamos deixar esse leque aqui de onde está saindo o meu fio bem no centro para ficar nas costas. Então, esse leque aqui vai ser o nosso lequezinho central. Como quem está fazendo, né, com menos, vai ter 5 entre um aumento e outro, e a gente vai centralizar esse, então, para cá eu vou ter 2 leques, para cá eu vou ter 2 leques. Então, a gente vai pegar aqui 2 marcadores e vai contar 1, 2, e vamos colocar o marcador nesse V aqui, depois do segundo leque. Isso para quem tá fazendo com o fio fino. Para cá, a mesma coisa. 1, 2. Então, nesse V aqui, depois do segundo leque, também vai um marcador. Na parte das costas de quem tá fazendo com o charme, amigurumi ou duna, nós temos que fazer o seguinte. Vocês vão ter apenas 3 leques entre os marcadores de vocês. Então, vocês vão contar um leque para cá, o marcador vai nesse aqui. Um leque para cá, o marcador vai nesse aqui. E vocês vão colocar os marcadores de vocês no espacinho entre 3 a cada 3 leques, tá? Vamos mais uma vez, então, para quem está fazendo com o fio fino. Nas mangas, nós vamos ter 4 leques. Então, vou contar aqui. 1, 2, 3, 4. E eu vou pôr o meu marcador no V depois do quarto leque. Para cá, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Meu marcador aqui. E agora a gente conta. Aqui na frente tem que ter 5 leques. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o posicionamento de aumentos para quem está fazendo com fio fino. Quem for fazer com fio mais grosso, vai deixar 3 leques entre cada marcador. Então, vocês vão ter 3 leques na parte das costas e o marcador nos V's após, 3 leques na parte da manga e os marcadores nos V's após, e apenas 3 leques na parte da frente e os marcadores. Exatamente, é que essa parte aqui já está um pouquinho mais adiantada, mas é exatamente isso, ó. 1, 2, 3 leques e os marcadores aqui. 1, 2, 3 leques, marcador aqui. 1, 2, 3, marcador aqui. 1, 2, 3, marcador aqui. Certo? Sigam isso que vocês não vão se perder. Próximo passo. Nós vamos iniciar a próxima carreira. E nessa carreira, nós vamos fazer leque onde tem leque e V onde tem V, exceto aqui no marcador. Onde a gente tem o marcador, a gente vai fazer um pontinho diferente e aí eu vou mostrar para vocês. Então, aqui no primeiro leque, eu vou caminhar para dentro do leque e vou fazer aqui 1, 2, 3 correntes, mais 2, meu primeiro ponto alto. E aqui, dentro do leque, 3 pontos altos do outro lado. Quando a gente chegar no final da carreira, assim como a gente fez aqui, a gente completa o leque com mais 2 pontos altos e prende ali com correntinha, com um ponto baixíssimo.
Vou fazer aqui uma corrente, dentro do V eu faço um V, que é um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Uma corrente, dentro do leque eu faço um leque, 3 pontos altos, duas correntes, 3 pontos altos. Uma corrente, aqui eu tenho um V, uma corrente, um leque. Decorem essa sequência que eu garanto para vocês que vocês não erram. Uma corrente. Chegamos no nosso ponto marcado, né? No leque, no V onde tem marcador. Nós vamos manter o marcador aqui e nós vamos fazer o seguinte aqui dentro. Opa! Nós vamos fazer um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto, outra corrente e mais um ponto alto. Então, são 3 pontos altos separados por correntes nos nossos pontos marcados. Vou mostrar aqui para vocês. É exatamente isso aqui que nós estamos fazendo agora. 3 pontos altos separados por correntes. Fiz aqui os meus 3 pontos altos separados por correntes. Eu vou voltar, fiz uma correntinha, vou voltar a fazer leque onde tem leque e V onde tem V. E isso eu vou fazer até o final da carreira. Então, no ponto marcado, onde tem o marcador, que é onde a gente está fazendo os nossos aumentos do top-down, a gente agora, nessa carreira, vai fazer 3 pontos altos separados por correntinha. E nos demais pontos, a gente faz aquilo que a carreira está pedindo. Leque onde tem leque, V onde tem V. Então, sigam aí. Eu vou seguir aqui. E eu volto no final dessa carreira e começo a próxima com vocês. Aqui, cheguei ao final dessa carreira. Vamos apenas fazer aqui os meus 2 pontos altos do começo, que estão faltando. E eu vou fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Observem que o nosso trabalho já está ficando assim. Certo? Vamos seguir colocando ainda leque sobre leque e V sobre V até chegar no marcador. No marcador a gente vai fazer diferente mais uma vez. Então, vamos caminhar aqui para o centro do nosso leque. Vamos fazer 5 correntes e 3 pontos altos no centro do leque. Uma corrente, V sobre o V. Uma corrente, leque no leque. 1, 2, 3. Uma corrente. E agora aqui meu último leque antes do meu marcador. Antes e depois do marcador sempre tem leque neste momento, não esqueçam. Uma corrente. Cheguei aqui, né, nós tínhamos 3 pontos altos separados por corrente. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um V
fizemos aqui a nossa corrente, vamos fazer um V nesse primeiro espaço. Fiz aqui o meu V, vou fazer uma corrente de separação. E agora, sobre esse ponto alto aqui do meio da carreira anterior, nós vamos fazer 3 pontos altos, sem correntinha aqui, tá? Fiz o meu primeiro V, uma correntinha, 3 pontos altos sobre o ponto alto do meio, vou fazer uma corrente. E agora aqui eu repito, dentro do espaço, um V. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Uma corrente dentro do leque. Um leque. E no V a gente faz V. Quando chegar lá no outro marcador, a gente vai repetir o que fez aqui. Aí eu volto com você só para reforçar o que a gente tem que fazer. Então, fiz aqui, cheguei no próximo marcador, vamos lá. Dentro desse primeiro espacinho aqui, a gente vai fazer um V. Faz a corrente de separação. No ponto alto central, a gente faz 3 pontos altos. Corrente de separação, o V. Corrente de separação e vai pro leque. Certo? Se vocês ficarem com dúvida, é só voltar um pouquinho no vídeo para pegar a explicação novamente. Eu vou seguir aqui até o final da carreira. Quando a gente chegar lá no começo, a gente tem que fechar a carreira, né? Completando aqueles 3 pontos altos. E aí a gente vai para a próxima carreira e eu já faço ela com vocês. Mais uma vez, então, só para reforçar, fiz a minha corrente de separação, vou fazer 2 pontos altos e vou prender com um ponto baixíssimo na minha terceira correntinha inicial, fechando a carreira. Observem se o trabalho de vocês está ficando igual, né? Salvo para quem está fazendo com fio mais grosso. E agora, aqui nessa carreira, o que vai acontecer, tá? Eu vou vir direto aqui para mostrar para vocês a parte que tem o aumento. O que nós fizemos aqui na carreira anterior? Nós fizemos um V, 3 pontos altos e outro V. Então, aqui onde tem V, nós vamos colocar V. No centro desses 3 pontos altos, nós vamos fazer um leque. E aqui no outro V, do outro lado, vai ter um V também. Então, isso nós vamos fazer nessa carreira. Para isso, então, caminho aqui para o centro do meu leque, faço as minhas 5 correntes e inicio a carreira normalmente. E vou fazer isso, a sequência do meu ponto que vocês já conhecem, até chegar antes do nosso marcador de aumento. Por isso que é importante a gente utilizar o marcador, porque ele é a nossa referência desde lá do começo, de onde que o nosso ponto fica ligeiramente diferente. Então, vou fazer aqui, já volto com vocês para fazer o aumento. Fiz aqui meu último leque antes do aumento. Vou fazer uma corrente. E aqui nós temos o V, 3 pontos altos e o V. Então, vocês já sabem, né? Dentro do V, a gente vai fazer um V. Uma corrente de separação. Aqui no centro, no meu ponto alto central, eu vou fazer um leque.
tudo no mesmo ponto, tá? No central aqui eu coloco 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos no ponto do meio. Uma corrente e faço o leque, o V dentro do V. Sigo a carreira normalmente, no próximo marcador vamos repetir a mesma sequência, né? Um V, um leque e um V. E eu volto com vocês para a próxima carreira. Então, vamos para a 5ª repetição do nosso padrão. Quem está fazendo com o fio mais grosso agora pode observar a diferença. Se vocês acharem que a partir da 5ª repetição já está larga a faixa de vocês, vocês podem parar e aí nós vamos seguir juntos a partir da separação das mangas. O que eu considero uma faixa larga, tá? A minha aqui agora, ela tá com 4 centímetros. A de vocês, provavelmente, já deve estar quase o dobro disso. Já deve estar com 6 a 8. A gente deve chegar mais ou menos a ter 10 centímetros nessa repetição do padrão. Então, meçam no corpo de vocês para ver se não tá muito comprida essa parte aqui, porque isso aqui vai ter que parar antes da nossa cava, tá? Eu vou fazer mais umas carreiras aqui, eu sugiro que vocês meçam e não deixem chegar a essa parte da pala a mais de 10 centímetros. Vamos começar então a 5ª volta. Vou caminhar aqui para o centro, repito aqui o de sempre e vou seguir o padrão até chegar no meu primeiro marcador. Então, eu vou seguir aqui e já volto com vocês. Apenas para reforçar aqui, então, nós já temos um novo V, né, que nós fizemos na carreira anterior. Eu vou fazer V sobre V, vou fazer uma corrente, e aí agora sim vai vir o diferencial dessa carreira. Nós vamos fazer o mesmo nessa carreira e na próxima, tá? Nós vamos fazer 3 pontos altos, uma corrente, um V, uma corrente e 3 pontos altos dentro do centro do leque. Então, aqui, ó, nós vamos fazer. Eu fiz a corrente depois deste V, eu vou fazer 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente, um V, uma corrente e 3 pontos altos. E uma corrente. E fica dessa forma. E agora nós vamos para o nosso próximo V. E vamos fazer um V sobre ele. Vamos fazer uma corrente, dentro do leque a gente faz um leque. E segue até o próximo marcador, porque no próximo marcador nós vamos repetir essa sequência. 3 pontos altos, uma corrente, um V, uma corrente e 3 pontos altos. Eu vou seguir aqui e já volto com vocês. Aqui mais uma vez só para reforçar, fiz o V, né? Vamos fazer dentro do leque da carreira anterior. 3 pontos altos. Uma corrente, um V, que é ponto alto, 2 correntes e ponto alto, uma corrente, 3 pontos altos. Repitam isso em todos os aumentos até o final da carreira. Não esqueçam de fazer o V antes e depois
do nosso aumento. Porque senão o nosso desenho do ponto vai dar errado. Eu vou seguir aqui ao final e já volto com vocês. Finalizei essa volta, nós vamos iniciar a próxima carreira da mesma forma que iniciamos as anteriores. E aqui no nosso marcador do aumento, nós vamos fazer praticamente o que foi feito na carreira anterior, com uma pequena diferença. E aí eu mostro para vocês quando nós formos fazer. Então, iniciem a carreira como a gente tem feito e voltem aqui quando a gente chegar ali no marcador. Aqui na carreira anterior, nós fizemos 3 pontos altos, uma corrente e um V. Então, nessa parte aqui do aumento, aqui onde tem a corrente, nós vamos fazer 3 pontos altos. Então, fiz o meu V, fiz uma corrente e vou fazer 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente, dentro do meu V eu faço um V. Uma corrente e mais uma vez, aqui onde tem a corrente da carreira anterior, eu faço 3 pontos altos. Uma corrente e aí sigo a carreira normalmente. Lembrando de repetir isso ali no próximo aumento. Ali a gente vai repetir o que foi feito aqui dessa forma. Então, vamos lá. Quando eu chegar ali do outro lado, eu volto com vocês para a gente fazer a próxima carreira. Não esqueça, a gente faz 3 pontos altos, uma corrente, um V, uma corrente, 3 pontos altos. Já iniciei a próxima carreira, como vocês estão acostumados a fazer, né? Finalizei aquela carreira anterior, onde a gente fez esse conjuntinho de aumento. E agora, nessa carreira, o nosso aumento vai ser um pouco diferente, tá? Nós vamos trabalhar, eu concluí aqui o meu V, né? E agora eu fiz a correntinha de separação. E agora eu vou trabalhar o meu aumento entre os 3 pontos altos e o V da carreira anterior. Então, aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Opa! Duas correntes e 3 pontos altos no mesmo espaço, um leque, tá? Uma corrente de separação e um V dentro do V. Uma corrente de separação e um leque entre o V e o conjuntinho de 3 pontos altos da carreira anterior. Dessa forma. Vou medir aqui, já considerando essa última carreira que a gente fez, estamos com 7 centímetros no nosso trabalho. Fiz aqui o meu leque, vou fazer uma corrente e vou pro V. E agora é repetição, tá? Ali onde tem os aumentos, a gente faz essa sequência que eu acabei de mostrar para vocês. Leque, V e leque. E depois disso é só seguir o padrão do nosso ponto. Eu volto com vocês para a gente fazer a próxima carreira. Concluí aquela carreira em que nós estávamos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a 7ª carreira do nosso motivo. E agora, o que eu tenho para dizer para vocês? Considero que esse tamanho aqui já está adequado, né? Para a parte da nossa pala, são 7 centímetros. A nossa blusa vai ficar assim, né? Aqui nós temos duas possibilidades a partir de então. Nós vamos fazer a separação para começar a trabalhar apenas a parte do corpo e não trabalharemos mais as mangas que estão aqui. Das nossas duas possibilidades são as seguintes: nós podemos seguir tecendo nesse ponto e a nossa blusa vai ficar toda furadinha, vai ficar esse motivo rendado, ou a partir da próxima carreira, nós vamos iniciar apenas carreiras de ponto alto, para nossa blusa ficar fechada. Então, para que nosso vídeo não fique muito longo, eu vou encerrar ele por aqui e na próxima aula a gente vai dar continuidade na nossa peça. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder o aviso da próxima aula. É isso aí e até mais!